Meu nome é Gabriel Almeida de Lourenço e eu vou estar apresentando aqui a minha quinta prova de transferência de calor 1 sobre condução transiente. Bom, na nossa questão número 1, eu preciso desenvolver uma equação diferencial para a variação de temperatura com o tempo, considerando tanto a radiação como a convecção, dado os dados que a questão me dá, como a temperatura inicial do corpo, sendo T0, o coeficiente de transferência de calor por convecção como H e assim por diante. Bom, no primeiro momento eu tenho uma equação para a taxa de transferência de calor entre o corpo e a sala. Eu também tenho uma outra equação para a taxa de transferência de calor por convecção. E por fim eu tenho uma outra expressão para a taxa de variação de energia térmica. A partir disso, tendo essas três expressões, eu faço um balanço de energia. E com isso eu consigo determinar essa equação, desenvolver essa equação diferencial. Na questão 2, dado todos os dados que a questão nos dá, ela pede para que eu encontre o tempo no qual a temperatura no centro chegará a 90 graus Celsius. Bom, primeiro, eu tenho uma equação para a transferência de calor do centro para a superfície. Tenho também uma equação para a transferência de calor da placa como um todo. Então, pelo balanço de energia, com a taxa de variação de energia térmica igual à taxa de transferência de calor por condução, conseguimos definir uma equação. Tendo definido essa equação, a gente deixa essa equação que eu chamo de asteriscos, a gente deixa ela parada e relacionamos a resistência com a capacitância. Então, a partir dessas duas fórmulas, a gente consegue determinar a resistência e a capacitância. E a partir daí, eu só pego esses dois valores da resistência e da capacitância e utilizo ela naquela equação asterisco inicial ali que eu chamei. Assim, a gente integra e a gente chega no valor de 8,05 segundos. Nessa questão 3, eu tenho uma peça de alumínio que pesa 6 kg e ela tem uma temperatura inicial de 300 graus. Ela está imersa em um fluido a 20 graus. O coeficiente de transferência de calor por convecção é de 58 watts por metro quadrado graus. Eu preciso de considerar essa peça uma esfera e tenho que estimar o tempo requerido para o resfriamento do alumínio para 90 graus. Eu anoto os dados que a questão me dá, alguns dados são tabelados. Meu primeiro objetivo é determinar o raio, porque com isso eu consigo determinar a área. Eu tenho uma fórmula para o cálculo do tempo requerido, e eu chamo essa fórmula de asterisco. Nós temos que B é dado por essa fórmula, e a partir do momento que a gente consegue determinar B, que eu consigo voltar nessa fórmula asteriscos e determinar o tempo requerido para o resfriamento do alumínio para 90 graus, que vai ser o tempo vai ser de 1.563 segundos, que é aproximadamente 26,05 minutos. Bom, na questão 4, eu preciso derivar uma expressão para a temperatura da placa em função do tempo. Beleza. Essa primeira expressão, ela é para perda de calor por radiação na placa. Essa segunda expressão é uma variação de energia interna. Eu posso igualar essas duas equações e, com isso, eu passo a área dividindo pela perda de calor por radiação da placa, igualando também, né, e o resto fica igualado à variação de energia interna. A partir do momento eu chego nessa expressão aqui, e com isso eu posso integrar. Então eu integro os dois lados das duas equações, né, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, e eu consigo uma expressão para a temperatura da placa em função do tempo. Na questão 5, nós temos que em um dia quente de verão, o asfalto de uma avenida atinge 50 graus. Suponha que as condições de chuva baixem a temperatura da superfície rapidamente a 10 graus. Quanto tempo levará para resfriar o concreto a 25 graus a uma profundidade de 5 milímetros da superfície? Eu anoto os dados que a questão nos dá
Eu tenho pela tabela A1 e pela equação 4.8 essa função. E com os valores que a questão me dá, eu determino 0,375. Eu comparo esse valor com a função erro, que nos dá de 0,2824. E com isso, utilizando na equação do tempo, eu acho um valor de 10.447,6 segundos, que é aproximadamente 2,9 horas. Na questão 6, uma larga camada de gelo está inicialmente a uma temperatura uniforme de menos 20 graus. Se a temperatura superficial é reduzida a menos 1 grau, calcule o tempo requerido para que a temperatura alcance menos 11 graus, a uma profundidade de 1,5 centímetros. Bom, eu tenho os dados que a questão nos dá, eu anotei eles. Eu tenho que a difusividade do gelo é de 16,6, de 12,6 vezes 10 a menos 7 metros quadrados por segundo. Eu tenho essa fórmula para o fluxo de calor para o sólido semi-infinito. E isso vai me dar um valor de 0,52. Então, por tabela da função erro e interpolando, eu consigo determinar um valor de x de 0,51. Eu volto na minha equação para o tempo e eu determino ele que ele é de 0,0455 horas, ou 163,7 segundos. Já na questão 7, nós temos um cubo de lado 4 centímetros feito de alumínio e ele está inicialmente a uma temperatura de 450 graus e é submetido e é subitamente exposto a um ambiente a 100 graus com o meu coeficiente convectivo de 120 watts por metro quadrado Kelvin. Qual o tempo necessário para que o cubo resfrie até 250 graus? Bom, então novamente eu anoto os dados, aplico também novamente a fórmula para que a gente possa calcular o tempo de resfriamento do alumínio. A partir do momento que eu aplico essa fórmula, nós temos também que B, a gente aplica a fórmula para B, para determinar o valor de 7,421 vezes 10 a menos 3. Para isso, a gente aplica a fórmula para o tempo, e a gente determina ele sendo de 114,17 segundos ou de 1,9 minutos.